Estamos no ar, esse é o podcast Motorsport.com, em que nós vamos falar tudo sobre o GP do Japão de Fórmula 1. Suzuka recebeu aí mais uma etapa, esse histórico lugar em que os brasileiros já conquistaram seus títulos. E ao meu lado você observa aqui Felipe Mota, apresentador dos canais ESPN. E também a gente celebra neste momento aqui a chegada do nosso novo parceiro, a Mint, contribuindo aí para a nossa cobertura do motorsport.com, Felipe Mota. Sem dúvida, um abraço para você, Eric, um abraço ao fã da velocidade. É muito bom a gente ver essa cobertura do motorsport.com ganhando força cada vez maior, com a presença de um público cada vez mais conectado à Fórmula 1 e à velocidade como um todo. Temos pilotos, jornalistas, todo esse ecossistema de equipes e grandes patrocinadores. Então é isso, o podcast motorsport.com é um oferecimento da Mint. Invista em Bitcoin de forma fácil e segura. Baixe o aplicativo Mint, a plataforma cripto do BTG Pactual. E ao nosso lado você já observa aqui, ele é da casa. Ele é sempre citado durante as transmissões. Fred Sabino, a voz da consciência de todo mundo ali na transmissão da Band. Muito obrigado, Fred, mais uma vez por estar aqui com a gente. Pois é, o podcast número 329, eu participei acho que de uns 4 ou 5, né? Nessa continha aí, né? E se depender da gente, vai participar de mais alguns aí. Opa, vamos lá. Quando a agenda permitir, a gente... A voz da consciência é boa. A voz da consciência funcionou na madrugada? Funcionou, embora o sono estivesse muito... É isso. É duro, né, meu? Também a corrida não ajudou lá muito não, mas enfim, mas a gente fez o nosso trabalho. Mas o campeonato tá legal. Tá legal, tá bem legal. É isso aí. Agora, para colocar aqui o primeiro assunto à mesa, eu quero saber dos senhores, vocês que resistiram bravamente a essa terceira corrida seguida na madrugada da Fórmula 1, a reação de Max Verstappen. Ninguém imaginava que ele chegaria com os 2 pés ali no peito de todo mundo. A reação de Max Verstappen é circunstancial? Ou foi circunstancial? Ou é uma nova realidade já diferente daquela que a gente já imaginava no final do ano passado? Ô Eric, Felipe, me parece mais circunstancial, principalmente pelo fato da temperatura ter sido muito fria no fim de semana de Suzuka, especialmente na corrida, né? A Red Bull sofre com temperaturas mais elevadas, né? Por outro lado, teve um desempenho muito bom nas curvas de baixa velocidade, que ao contrário da McLaren, a McLaren é mais rápida nas curvas de alta. Me parece, por hora, circunstancial. Mas o Verstappen é o Verstappen, né? Conseguiu primeiro uma pole position espetacular, né? Num circuito em que as ultrapassagens são muito difíceis, né? Isso proporcionou a ele uma chance de controlar a corrida, né? E foi o que aconteceu. As McLaren sempre ali próximas, né? O Norris tentou ali passar na saída do box, a gente vai falar sobre isso, mas ele controlou muito bem os ataques das McLaren, né? Sempre colocando ali 1 segundo de vantagem para não ficar na zona do DRS e acabou conseguindo essa grande vitória, né? O Verstappen está a 1 ponto do Norris. Ele próprio, durante as entrevistas depois da corrida, disse que vai ser muito difícil derrotar as McLaren em outras circunstâncias. Já a McLaren adotando um discurso conservador, dizendo que precisa melhorar nas curvas de baixa e tudo mais, que no Bahrein vai sofrer, mas é aquela guerra retórica, né, que a gente conhece bem. É um jogo extremamente psicológico, também a gente vai falar de psicologia daqui a pouco. Agora, dá para dizer, Felipe, que a surpresa maior foi realmente o sábado, né? Porque ali ninguém imaginava que o Verstappen seria o pole. É que a surpresa de sábado condiciona também o domingo, né? E eu concordo com o Fred. Eu acho que ele é... Assim, o Verstappen disputar a ponta pelo talento que ele tem, não acho que é circunstancial. Acho que ele estará lá. O Verstappen virar um favorito a vitórias, eu acho que é circunstancial. Assim, o que aconteceu no Suzuka, da gente olhar para ele como o candidato a mais vitórias no ano do que a dupla da McLaren é circunstancial. Assim, me dá uma impressão de algo que aconteceu ali e que pode se replicar em outros contextos, embora a Fórmula 1 seja um esporte de evolução, de melhorias. E aí alguém pode acertar a mão, não me parece. Eu ficaria muito surpreso que alguém tirasse da McLaren o melhor carro ao longo do ano. Assim, da 10ª corrida em diante, a gente fala, cara, nesse momento, quem tem o melhor carro é a Mercedes, para citar alguém que está andando bem. Me surpreenderia. Então, nesse contexto, é circunstancial. Agora, o Max, o talento dele não é circunstancial. E ele vai sempre tirar coelhos da cartola aqui
e ali. Hoje, no domingo, o Vasser falou que para ele é um campeonato dos quali, né? Que a gente está vendo menos ultrapassagens no ano, verdade. Embora a Suzuka sempre seja difícil ultrapassagem, a gente tem agora a amostragem de Austrália, China e Japão. E aí é o Verstappen tentando achar boas voltas para sempre largar, quando muito, à frente de uma McLaren pelo menos, para ir nessa beliscando mais pontos do que o seu carro se apresentaria como condição real. Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem uma circunstância, tem uma questão circunstancial. É impressionante, né, que parece que assim, se a corrida tivesse até agora rolando, a diferença do Verstappen pro Norris ia seria ser 1.1. Não, 1.4. Aí, ó, impressionante, você batia o olho naquele no reloginho ali das diferenças, 1.4, aí 1.7, né? Ele administra, é impressionante, eu acho assim, num carro, como foi falado durante todas essas últimas semanas, especialmente por conta não demissão, mas do rebaixamento do Liam Lawson para depois da promoção do Tsunoda, né? Como ele consegue, o Verstappen, domar esse carro de forma que ele consegue ser praticamente um reloginho perfeito, né? Em relação a tempos de volta, sempre operando de uma maneira em que a equipe quer, né? É impressionante como esse cara tira da cartola muitas coisas. Assim, sem dúvida, Eric. E isso está deixando a McLaren de cabelo em pé. Por quê? Já aconteceu nesse Grande Prêmio do Japão, pode acontecer em outras ocasiões. Me parece que os dois pilotos já estão tirando pontos um do outro aí. Porque o Piastri vinha mais rápido do que o Norris, tentou ter uma inversão de posição ali, a McLaren não deixou, e os dois ficaram ali um contra o outro e o Verstappen ele só controlando. Então a McLaren tem muita consciência de que o Verstappen a qualquer momento pode colocar uma vitória aqui, um segundo lugar ali entre as duas McLaren. A McLaren está muito preocupada com isso, porque o carro da McLaren é superior, a gente vê em todas as condições, mas aí eles não têm um cara tão gênio como o Verstappen. Piastri é um excelente piloto, está cada vez mais se consolidando. E o Norris, muito rápido, mas talvez falte aquela regularidade para a gente ter uma confiança de que ele vá controlar o campeonato. O Verstappen não, cara. Inclusive aquela declaração que ele deu depois da corrida, de que se ele tivesse uma McLaren, eles nem o veriam, né, na corrida, mostra a autoconfiança do Verstappen e como a McLaren fica com a pulga atrás da orelha. Exatamente. Agora falando sobre a corrida não foi das melhores, mas o momento de tensão ali, o ápice, foi justamente os dois entrarem nos boxes ao mesmo tempo, na mesma volta, aliás, e a saída ali com o Norris indo para grama. Aquilo ali, primeiro, alguém acha aqui que o Verstappen tinha que ter sido punido? Não, pelo amor de Deus. Meu medo era alguém se falar ele fosse assim, punido, seria padrão que a gente estava falando antes do podcast sobre a arbitragem da rodada do Brasileirão. Entendeu? Seria digna de VAR brasileiro, não imagina, não tem a menor. Várzea Nem o Norris acredita nisso, mas ele fez a coisa protocolar de apertar o botão do. E assim, eu respeito, o cara tá de cabeça quente. Campo, né? É o famoso xingar e tal, ele mesmo bate o olho e fala, agora, esquece. Tudo bem, a gente está discutindo isso horas depois da corrida ter terminado, no ar-condicionado, bonitinho, já revimos todos os ângulos, câmeras e tal. Gente, não era mais fácil o Norris aceitar a segunda colocação e sair grudado no Verstappen? Você pensou corretamente, mas o Lando Norris não. E talvez por isso mesmo que a McLaren esteja com aquela pulga atrás da orelha, né? Porque foi totalmente insana aquela tentativa de ultrapassagem na saída do pit lane, né? Porque tem grama ali, não vai passar nunca ali. E o Verstappen ficou direitinho ali na trajetória dele, não fez nada. Mas o Norris, ele garoteou ali. Ele tinha que ter ficado ali atrás, bonitinho, pneus novos, quer dizer, dava para ele ter feito a volta inteira ali atrás do Verstappen e tentar ultrapassar na volta seguinte, na reta do box. Ou pelo menos na chicane, enfim. Ele teria ali menos de um segundo de vantagem, daria para abrir o DRS tranquilamente. Não, teria. Eu também acho que ele, assim, vacilou. Acho também que foi aquela coisa, o cara sai lado a lado. O que eu acho que pegou muito ele foi essa coisa de ficar atrás do Verstappen, imaginando talvez não parar na mesma volta. E a gente sabe como é piloto. O cara fala box, 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 entra o Verstappen, entra ele. Eu acho que isso já ficou ali na cabeça dele. Porra, não vou conseguir passar. Quando ele sai, ele fica ali naquela coisa. Será que eu vou sair na frente? Quando ele sai, tá ao lado a lado, eu acho que ele nem processou. Não tô falando que tá certo, óbvio.
Mas aí o que eu acho é... A diferença é que o Verstappen processa essas coisas. É isso. Agora o que eu acho é... Ele sairia atrás de uma volta, de um segundo, mas eles dariam uma volta inteira e eu não acho que ele abriria a volta seguinte necessariamente um segundo. A gente viu a dificuldade que todo mundo teve em um seguir o outro. O fato dele sair colado, eu acho que ao longo da volta o Verstappen abriria. Não um segundo, talvez, mas abriria. Eu não sei se ele passaria. Os dois com pneus novos, mas era a chance tem dele. Aderência, né? Era a chance dele. Ali. Exatamente. Era a única chance dele. Mas a questão também é que a McLaren tentou blefar aquela hora, né? Tentou dizer, para antes. Mas aí não colou, né? Mas, enfim, eu acho que essa é a grande diferença. O Verstappen, já há algum tempo, ele consegue processar esses mínimos detalhes da corrida. O Lando ainda não. Um ótimo piloto, rápido, indiscutível nesse sentido, mas falta aquele algo a mais ali, que o Verstappen tem de sobra. E para dar esse algo a mais, vocês acham que isso passa em superar o Verstappen na pista? Tem a questão psicológica que todo mundo fala, mas de alguma maneira o Norris precisa vencer Max Verstappen na pista para ele talvez se libertar? Mas ele venceu, por exemplo, no Grande Prêmio da Holanda do ano passado, passando o Verstappen na casa do Verstappen, abrindo vantagem. Singapura ele ganhou com 30 segundos de vantagem praticamente, enfim. Eu acho que não é muito bem isso, não. Eu acho que, na verdade, o Norris precisa quebrar essa barreira ele precisa ter o domínio da situação, não só ultrapassar o Verstappen e ganhar, porque ele já fez isso em outras ocasiões, mas assim, de ser um cara 100% confiável, né? Na hora do vamos ver, tomar a decisão correta, ou fazer a ultrapassagem no momento correto, seja sobre o Verstappen ou seja por qualquer outro piloto. Ele precisa quebrar essa barreira para realmente dar um recado de que ele tem o domínio. Hoje a gente não tem essa certeza. E dá a impressão, me dá pelo menos essa impressão, você citou alguns GPs do ano passado em que ele passou o Verstappen, abriu e ganhou, que o título da McLaren, ou no caso do Norris, só vai acontecer se efetivamente ele tiver um carro bem melhor do que o do Verstappen da Red Bull. Essa é uma percepção que eu também acho que a grande maioria tem. Primeiro, mas aí eu não acho que... Porque o que eu acho um pouco cruel, eu tenho alguns questionamentos ao Norris, embora goste dele. Sim. Eu só acho que ele apanha coisas... Ele caiu numa situação de apanhar a qualquer custo por parecer esse nice guy, que ele também fomenta, falou esse fim de semana, né? Eu não acho que um campeão mundial precisa ter um instinto assassino, eu não faria coisas que outros fizeram para ganhar. Se ele pensar nisso, ele podia também não falar, mas enfim, ele fala, ele gosta. Mas eu já citei aqui e cito de novo. Eu acho que ele sempre apanhou muito no debate quando é com o Piastri. Sim, eu já ouvi gente tratando o Piastri como muito acima dele e que eu acho que o Piastri até pode em algum momento ser campeão antes dele. Eu não estou descartando isso. Eu só estou falando que usam argumentos de coisas que a gente ainda não viu. O Norris foi superior ao Piastri ano passado. Principalmente com a situação. E o Norris começou melhor esse ano. E os relatos, inclusive, da Mariana Becker na Band, da dificuldade que o Norris está tendo com alguns aspectos do novo carro, que a McLaren tem sentido isso mais dele do que em relação ao Piastri. E ainda assim, ele está à frente do Piastri com alguma margem. Então eu acho que ele apanha algumas vezes mais. Agora, essa coisa aí com o Verstappen. Será que ele só vai ganhar com um carro melhor? Se a gente assumir hoje que o Verstappen não só é o melhor do grid, como um dos melhores da história, a resposta tem que ser sim. Para ganhar do Verstappen hoje, se a gente acha que o Verstappen é tão melhor que todo mundo, então ele vai ter que ter um carro um pouco melhor. Porque igual, a gente imagina que o Verstappen... a achar que um carro um pouco melhor não é o suficiente. Tem que ser bem melhor. Eu ainda acho... A última corrida foi muito impactante, mas eu continuo achando que em Suzuka, essa impossibilidade de ultrapassagens e a pole / primeira curva à frente do Verstappen, de certa forma condicionam ali a vitória, o que não tira nenhum mérito. Só estou falando que eu imagino que no Bahrein, por exemplo, a gente está falando de uma corrida mais normal, eu imagino a McLaren à frente. Se a gente chegar lá e não ver, aí eu entro em todas essas discussões. Eu ainda acho a McLaren favorita, só isso. Eu ainda acrescento o seguinte, o Verstappen tem tanta consciência do conjunto que ele sabia que tinha uma chance de fazer a pole e arriscou tudo no último setor.
A freada dele para a chicane é muito melhor que a do Norris. O Norris vinha um pouco à frente, mas vinha à frente durante toda a volta. Chegou na chicane, aquela volta que a gente brinca de volta fantasma, o Verstappen tira tudo ali na chicane, freia para lá do Deus me livre, e ali ele ganha a pole. E ele, ao ganhar a pole, ganha uma grande chance de vencer a corrida. E é o que aconteceu, foi o que aconteceu. Né? É isso. E eu tô começando a achar que é o carro branco, a pintura branca. É da Red Bull? Da Red Bull. E sai Só um para pouco. completar esse raciocínio, Pode falar. eu vejo cada vez mais o seguinte: o Verstappen tem a capacidade de tirar de onde não tem. Foi o que a gente viu na segunda metade do ano passado. A Red Bull não tinha o mesmo carro, ele foi lá e ainda conseguiu cravar algumas vitórias. Interlagos, Qatar, enfim, que foram fundamentais para ele ser campeão. O Norris, ele não consegue tirar de onde não tem, pelo menos por enquanto. Pode ser que ele tire, mas por hora não. Então o Verstappen, nesse sentido, ele consegue se manter vivo ali no campeonato. E o Verstappen tem uma vantagem que o Fred esbarrou num comentário sobre o tirar pontos da McLaren, que eu nem sei se eu estou pulando alguma pauta sua aí, mas vamos lá, que eu debati isso no Reta quando fui chamado, no pódio, que é o Verstappen corre sozinho na Red Bull. E sozinho mesmo, não é uma força de expressão. E a McLaren tem 2 pilotos que se dividem, que ainda o Norris me parece mais preparado hoje que o Piastri, menos suscetível a algumas coisas, mas ele falha, a gente está falando sobre isso, e o Piastri também ainda não tira tudo que pode o tempo inteiro, basta ver o que ele sofre com o próprio Norris. Mas a gente tem um cenário de uma equipe que ganhou construtores o ano passado, tudo indica que ganha construtores esse ano, e quer ganhar pilotos, Mas veja como deu debate aquela história do rádio do Piastri. Nossa, mas ele tinha que deixar. E para mim, sim, mas jamais o Norris teria que abrir. Ele é o líder do Mundial. O que é isso? Se ele troca a posição, ele perdeu a liderança do campeonato. É isso. Pro Verstappen. Se a McLaren falasse assim, não, é pro Piastri. Não. É pro Verstappen. Não tem essa. Para mim, não tem essa. E isso, de certa forma, valeria mesmo que fosse o Piastri. Porque vamos supor que na corrida 3, se eles invertessem, o Norris fosse líder. Mas o Piastri também é candidato ao título, entendeu? Eu não acho. Só que a única justificativa seria o seguinte, o Piastri, passa e tenta. Se você não conseguir... volta pro Norris. Mas ia acontecer isso? Aí eu não sei. Eu não deixaria. E mesmo que não acontecesse, você é o Norris, você é candidato do título. Lógico. Se ele passa, ele abre 10 pontos nessa corrida, corrida, tira de você 10 pontos. Mas pra que eu tenho interesse nisso? Eu quero que se dane. Mas só de ter um debate, pra mim é um debate sem nenhum sentido do ponto de vista automobilístico, mostra como pro Verstappen isso é muito favorável. O Verstappen vai pra briga de rua. Ele tá em menor, tá? Ele entra lá, só olha pra frente. O Norris, desculpa, agora que eu vi que pode soar ridículo, mas o Norris tem que brigar com o Verstappen, olhar para as costas pro Piastri. Brigar com o Verstappen, e o Piastri é a mesma coisa. O Verstappen não tem que fazer isso, ele só olha para frente. Então eu acho que essa é uma vantagem. E com apoio total, né? Total. O apoio da McLaren tá dividido. Isso. E com o tamanho dele que só cresce. Então os dois competem com esse Verstappen que só cresce. Não é fácil. Eu repito, eu acho que a McLaren tem o melhor carro, mas eu ainda acho que é uma distância que permite dar umas tempestades. Não estou falando uma virada, mas assim, ganha uma corrida confortável, a corrida seguinte tem assunto. Ganha uma corrida confortável, a corrida seguinte tem uma polêmica. E aí a gente não sabe em que momento isso pode se perder. Eu vou voltar ao assunto do Norris, mas eu quero entender uma coisa de vocês. Por que o Norris é tão... apanha tanto de todos nós? Mídia inglesa, sei lá. Será que é por causa que os ingleses preferem o Russell ao Norris? Por que ninguém bota fé no Lando Norris? Talvez porque o Norris, apesar de ser um bom piloto, como a gente já falou aqui, seja, por enquanto, o piloto do quase. Gente, agora ele vai engrenar, mas aí na Itália ele deixa o Piastri passar. Aí chega na outra corrida, não, o Interlagos está largando na pole, o Verstappen lá em 17º. Mas aí chove, ele perde a liderança na largada, depois ele vai ter na relargada, ele sai da pista, enfim. A gente sempre, quando pensa que ele vai entregar, na corrida fundamental ele não entrega, seja por qual motivo for. Então,
vai se criando esse estigma nele, entendeu? Tanto que ele demorou muito para ganhar a primeira corrida dele. A gente sempre falou, agora o Norris vai ganhar. Mas não ganhou. Aí, não, agora vai. Aí quando ninguém esperava, ele ganhou. Então, ele ainda não conseguiu passar para o mundo essa confiança nele, que ele possa realmente ser consistente a ponto de brigar pelo título. O Verstappen, aconteceu isso com ele lá atrás de outra forma, ele era muito errático e etc. Mas ele foi se forjando. 2021 teve a briga com o Hamilton, não vamos entrar na polêmica Michael Masi de novo, pelo amor de Deus. Me inclua fora. Mas enfim. Mas depois disso, ele ganhou 2 campeonatos com folga, mas sempre muito infalível. E no ano passado, quando ele foi ameaçado, ele conseguiu entregar no momento certo, que foi Interlagos ali, que ele foi marcando ponto aqui e ali, manteve a distância para as McLaren. Então, o Verstappen quebrou essa barreira ao longo do tempo, mas o Norris a gente não consegue enxergar isso, por mais que ele seja um bom piloto. Vocês acham que também que a questão da postura dele em entrevistas corrobora eu com acho, esse tipo de coisa? Então, eu acho, assino embaixo o que o Fred falou, e incluo 2 coisas. Essa questão do pessoal, assim, postura, né? Que eu nem acho que é culpa dele. Eu acho que é uma tendência do ser humano, uma tendência nossa, a valorizar caras mais vibrantes. Vou dar exemplo de outros esportes. Pega o trabalho que o Roger Machado está fazendo no Inter. É brilhante. Brilhante. Só que ele é um cara que ele fala, ele é muito calmo. Ele fala, eu não estou falando que ele é morto. Se fosse o jeito dele. Se fosse um cara que estivesse fazendo o trabalho que ele está fazendo e ainda mais enérgico, então, isso cresce. Para citar, eu falei que ia citar outros esportes. NBA. Você pega o legado de grandes estrelas do passado, os mais populares, com mais marketing, duram mais do que Tim Duncan, por exemplo, um dos maiores jogadores da história. Ao longo dos anos vai se falar pouco dele porque ele não gostava de falar muito, Rivaldo. ele é quieto. Rivaldo, exatamente. E isso pega. Claro que eu tô falando aí sobre carisma e tal. No caso do Norris, eu acho ele um cara simpático, não é uma questão de carisma. Mas essa coisa do... Eu acho que o que o Fred falou é a principal coisa. Somando a isso um discurso mais calmo, tendo como rival um super talento, essa é a segunda coisa que eu falaria, o super talento que o Verstappen, com o instinto assassino que ele tem, a gente olha como coisas muito desiguais. E óbvio, eu acho que todo mundo concorda que o Verstappen é melhor, mas a gente olha quase como se fosse o King Kong e um gnomo, sabe, assim, do tipo, não tem a menor... E eu não acho que seja essa, eu acho que ele é capaz de ganhar. Mas é uma montanha dura que ele tem para escalar, e eu acho que ele apanha mais. Eu tenho minhas restrições, concordo com o Fred do quase, mas eu acho que ele apanha um pouco mais do que merece. Talvez ele fique nesse quase a ponto do Piastri subir com tanta força que uma hora o Piastri passe e a gente fala, pô, de fato é isso. Pode ser, eu não estou descartando, mas eu acho que ele em geral, ele tem um rating um pouquinho abaixo do que ele merece. Eu vou acrescentar um depoimento bem particular. Como eu tenho que editar muita coisa para a Band e tal, os programas, as reportagens e tal, eu acabo ouvindo muito o Cercadinho. Então, quando a Mariana chega pro Verstappen e pergunta, não, isso assado. Aí ele já começa de uma forma bem assertiva, I mean, tal, e vai explicando muito rápido, certo, seguro, muito ciente do que ele tem que falar e o que aconteceu realmente. Às vezes o Norris começa a falar... Ele vai caçando o pensamento? Ele olha para um lado, olha para o outro, ele fala 2 palavras, aí volta, etc. Uhum. Talvez ele não tenha exatamente essa convicção, talvez. Né? É só um elemento a mais do que claro, a gente falou. Achei ótimo, Fred. Mas é muito interessante assim, você ouvir um e ouvir outro. Interessante isso, e a gente vai continuar aqui. Olha só, você que está acompanhando a gente tem um recadinho muito especial para você. E para você que curte velocidade, o mundo dos investimentos também está super acelerado. A Mint, e aí eu vou soletrar para você, MYNT, é a plataforma cripto do BTG Pactual. Então você agora pode investir em Bitcoin e outras dezenas de criptomoedas com segurança
do maior banco de investimentos da América Latina. Já pensou? Então baixe o app agora na sua loja de aplicativos preferida. E olha só, já tudo sobre a primeira etapa da Mitsubishi Cup, outra novidade aqui no motorsport.com. E agora nós vamos falar da Mercedes, porque tivemos nesse domingo o líder de corrida mais jovem da história da Fórmula 1, Antonelli. Kimi Antonelli, Andrea Kimi Antonelli. Senhores, já dá para dizer que a Mercedes é a grande surpresa positiva desse campeonato, ou ainda está muito cedo, senhor Fred Sabino? Olha, que é uma surpresa, é assim, o George Russell está bem posicionado no campeonato, está fazendo um campeonato muito correto, mas ainda falta um passo para a Mercedes se ela quiser incomodar a McLaren. Você vê que com o mesmo motor, a Mercedes ainda não chega na McLaren. Então tem um caminho ainda a ser percorrido. O Kimi Antonelli está fazendo um início de campeonato muito correto, ainda não está no nível do George Russell, né? Precisa melhorar em classificação principalmente, mas ele fez uma boa corrida, aproveitou ali que estendeu o stint, né, com a questão dos pneus, ele conseguiu levar o carro por mais tempo e liderou 10 voltas, muito interessante, e ultrapassou o recorde do Verstappen em um mês. Né? O Verstappen tinha 18 anos e 7 meses quando liderou pela primeira vez, e o André Kimi Antonelli com 18 anos e 6 meses. É um cara grande que ele deixou para trás. Isso significa mil coisas? Não, mas não é qualquer um. Eu tô bastante... Não sei se impressionado é a palavra forte, mas eu tô bem satisfeito com o começo do Antonelli. Assim, eu acho... A gente não pode negar. É um 18 anos, chegando no lugar do Hamilton. Tudo bem que a pressão da substituição recai sobre o Russell. Né? Como se o Antonelli está sentado no carro para substituir o Hamilton. Foi entregue ao Russell, não ao Antonelli. Mas a substituição de liderança foi para o Russell, que também está fazendo um trabalho, na minha opinião, exemplar. Eu só acho que eu tento evitar 2 pesos e 2 medidas. Então, para responder a sua pergunta, é a surpresa? É uma boa surpresa, mas a gente está falando de um time gigante. Então, assim, eu não posso achar que o que a Mercedes está fazendo é uma surpresa positiva. Olha que legal! E daqui 5 minutos, quando a gente for falar da Ferrari, falar que a Ferrari é uma desgraça. Entendeu? Assim, porque estamos falando de 2 gigantes que, nesse momento, estão atrás. Só que, nitidamente, o ar... A atmosfera é outra nessa comparação. Então, eu vejo a Mercedes me parecendo mais leve de confiar no Russell nessa troca do bastão. Não estou querendo dizer que é um novo Hamilton, não é isso. Mas esse cara tá entregando com muita consistência. A gente tá vendo o Russell fazer consistentemente bons resultados, o que ele pode e talvez um pouquinho a mais. E o Antonelli, que teve a primeira etapa da Austrália, que parecia que ia ficar meio esquecido. Aí veio a chuva, e até eu acho que foi o Jafone, eu não lembro se foi o Jafone ou o Max na Band. Foi o Jafone que ele falou, o Antonelli, os relatos são de um ótimo piloto de chuva, né, nas condições de molhado. Ele ganhou o Silverstone na Fórmula 2. Nas condições de molhado ele foi. Aí vem China. Ele tinha rodado, hein? Na Austrália ele tinha rodado, se recuperou. Sim, a narrativa era de uma estreia fracassada. Assim, até ele reagir, vem China e vem Japão. Cara, corrida no Japão é muito difícil guiar a Suzuka para esses moleques que vêm de um automobilismo mais europeu. Tanto que são vários e vários relatos. A gente pode lembrar do Ed Jordan, lá do Ed Irvine, lá atrás, andando em Suzuka, aquele episódio com o Senna. Tal. Quem fazia carreira no Japão e depois andava na Fórmula 1, quando chegava em Suzuka, tinha vantagem. Assim, isso hoje mudou muito com questão de simulador, mas ainda é uma vantagem. É um circuito muito exigente fisicamente, tanto que o Jack Durham teve dificuldade para sair do carro, inclusive. Foi ajudado. Até a coisa do vento, né? Os ventos mudam em curva de média. Você pegar vento de um jeito no dia seguinte, ou às vezes no mesmo dia, o vento de outro, em outro rumo e tal. Então eu tô muito impressionado. Que você anda mais tempo em curva no campeonato. Sim. Eu estou muito impressionado, assim, muito positivamente impressionado com o Antonelli e, ao mesmo tempo, tirando o chapéu para o bom trabalho do Russell. Acho que a Mercedes surpreende positivamente? Surpreende pela atmosfera. De você achar que ela está virando uma página e está plena. É isso, vambora, vamos seguir. Acho que a gente não botava muita fé também, hein? Em quem? Na Mercedes. Não,
Não, eu não botava, Não botava tanta fé, mas eu assim. não vou falar que eu olho e falo, agora eu tô botando boa, entendeu? Porque assim. Eu penso que a diferença da Mercedes do ano passado para esse talvez seja a regularidade do carro. No ano passado ela tinha pistas, por exemplo, Silverstone, Mercedes foi muito bem. Na Bélgica foi muito bem. Aí chegava em outras e é muito mal. Aí vai lá em Las Vegas, ganha por larga vantagem fazendo uma parada a menos do que os outros. Aí você fala, qual é a Mercedes que a gente quer ver ou vai ver? É isso. A gente não sabe. Só que nas 3 primeiras corridas, não é a Mercedes com o melhor carro? Não. Mas pelo menos tem uma regularidade. Está em segundo lugar no Campeonato de Construtores. Concordo. É aquela coisa, comparando essas corridas que houve grandes resultados, o teto de chance para vitória talvez possa estar um pouco mais baixo, mas o piso subiu muito, porque é isso, a gente tinha a corrida ano passado de Hamilton e Russell que a gente falava, esses caras não vão terminar quase no top 10, né? Então é o top de 8 para baixo, isso até agora a gente não viu. Agora, nós falamos do André Antonelli, que é um dos novatos. Vamos falar sobre outro novato que nos interessa muito. Estou me referindo a Gabriel Bortoleto. Senhores, quando saiu ali saíram as mantas e todo mundo viu que ele estava de pneu macio. Eu quase pulei da janela. O que poderia ter sido feito de diferente? O que você achou dessa estratégia da Sauber? É muito simples. Você, pista fria, largando em 17º. Não vai largar bem, não adianta. Pode ser o. E vale lembrar que o pneu duro é o mais duro, foi o C1, né? Sim, aí você tem do lado, atrás dele, o Stroll, pneu macio. Na frente, o Jack Durham, pneu macio. Qual era o outro que estava ali? O Esteban Ocon estava de duro, mas tinha um outro piloto ali naquele pelotão de pneu macio. Não vai passar eles, não vai. Aí vai ficar lá atrás, na turbulência de todo mundo, com um carro que tem que andar muito duro, de suspensão e muito baixo. A Sauber, para tentar alguma coisa, tem que forçar o extremo do acerto do carro. Então não tem o que fazer. Ele fica lá atrás e tenta apostar em estender a janela. Os tempos de volta dele, eu estava acompanhando no tempo no Lifetime, ele vinha melhorando a cada volta. Mas só que ele estava limitado ali atrás. Ele não ia é uma pista difícil de passar, então ele vai perdendo tempo ali. Por mais que ele melhore o próprio tempo e faça uma prova correta dentro das possibilidades, ele está ali preso lá atrás. Ele tem que pelo menos estar na mesma estratégia para ter um mínimo de aderência para tentar alguma coisa. No final, ele estava com um pneu acho que mais novo do que o Ocon, ele estava atrás, foi encostando, não teve como passar, porque é uma pista complicada de se superar o adversário. Eu estava dando uma olhadinha nessas onboards da primeira volta e é desesperador. Porque parece, primeiro, o carro muito lento, né? Todo mundo parece que tem alguns cavalos a mais, né? E quando ele se aproxima, ele não consegue nem fazer alguma coisa. Então, na internet tá fácil aí pra galera olhar a primeira volta do Bortoleto no GP do Japão. O que você concorda com o Fred ou Felipe? O que poderia ter sido feito diferente? Ou ele... Porque muita gente exige que o Bortoleto largue, passe todo mundo, ganhe com 1 minuto de diferença. Aí a gente tem que ignorar, eu acho. Assim, a gente tem que ter uma avaliação criteriosa, óbvio que se ele estiver cometendo erros, isso tem que ser ressaltado. Eu acho que se você pegar GPs de Austrália, China e Japão, o do Japão foi o fim de semana o menos positivo. Eu falo menos positivo para não falar negativo, porque, sinceramente, quando ele assinou com a Sauber, considerando que foi a Sauber em 2024, mesmo a gente nas últimas 3 etapas falando, olha, melhorou um pouquinho, tudo bem e tal... Cara, o que a gente viu no GP do Japão tende a ser, ou tenderia a ser, o macro dele o ano inteiro. 24 corridas, em 20 vai ser isso. Em 4 talvez você molhe o bico e ande em 12º, vamos supor. Aí vem a primeira etapa, Q2. Aí anda bem e tal, embora tenha abandonado uma corrida a ressaltar. Aí vem o GP da China, com... Na classificação do sprint ele passa de novo para o Q2. Isso, passa para o Q2. Aí na corrida tem ali o problema no começo, mas depois tem um ritmo bom, aí termina ali à frente do Hülkenberg. Então tem coisas para você, diante da dificuldade que ele enfrenta pelo carro que tem, ressaltar. E essa para mim, o GP do Japão foi um sinal claro do que é. Suzuka na classificação... Pista que ele não conhecia, ele ficou a 52 milésimos do Hülkenberg. Não passou para o Q2, mas
Pô. Fez um trabalho ok, largou na frente de outros 3 pilotos. Exato. É isso, gente. Então, eu acho que não tem muito o que falar. E aí é a questão da primeira volta, né? Eu concordo com o Fred. Quando eu olhei ali, eu falei, nossa, cara, não dá. E aí ele larga, perde 3 posições. E a gente tá falando de uma prova que a gente só viu gente fazendo ultrapassagens com diferença de equipamento, ou um carro que nitidamente era melhor que o outro, ou gente em estratégia bem diferente. Alguém com pneu novo, o outro ainda naquele stint interminável. Ele ficou lá, imagina, com o carro que ele tem, mesmo numa pista de muita ultrapassagem, ele já sofreria. Ali não passaria ninguém. Então, foi mais ganhar quilometragem e aprender novos elementos. Felipe, também foi o primeiro fim de semana limpo do Gabriel, né? Porque na Austrália ele bateu na corrida, tudo bem, chuva, aquela questão do freio que estava complicando o piloto brasileiro, e na China ele rodou na primeira volta. No Japão, muito embora a Sauber tenha tido muitas dificuldades, pelo menos ele não rodou, não bateu, teve um fim de semana limpo. Então é isso, ele tem que ganhar quilometragem e tentar aproveitar alguma outra chance que tiver, uma corrida com chuva, com safety car, enfim. Como essa foi uma corrida, vamos dizer, monótona, né, nesse sentido, ele acabou ficando lá atrás. Mas eu acho que dentro do contexto ele fez um trabalho correto. Deixa eu fazer uma pergunta. Posso fazer uma pergunta? Manda bala. A gente está falando de Verstappen, da McLaren, um campeonato aí bastante equilibrado. E aí o efeito Bortoleto. Como é que as corridas até agora foram na madrugada? O que pra gente que trabalha com corrida não é o melhor cenário. Mas o que vocês já perceberam de mudança na cobertura da Band? De audiência e parte digital desse impacto Bortoleto e de um campeonato aí com início imprevisível? Não, o digital com certeza já teve um acréscimo aí de interesse. E nas transmissões que a gente teve até agora, a gente ficou sempre em segundo lugar. Lógico, tem a questão do horário da madrugada, etc. Mas o Grande Prêmio do Japão foi o que teve a melhor audiência da temporada até agora, né? Mesmo com um horário bem desfavorável, né? Curioso, mais que a Austrália. Mais que a Austrália. Porque a Austrália foi a primeira e, se não me engano, a largada foi a uma, né? Foi a uma, mas foi pouca coisa, porque flutua muito pouco de madrugada, né? Tá. Vamos dizer, foi a Austrália e a China caiu um pouco também, porque a China, o horário 4 da manhã. Terrível, e o Japão entre a China e a Austrália. Legal. Mas a gente vê uma audiência consistente até agora. Agora vamos para um fim de semana com horário melhor, né? Sim. Vamos ver. E também o campeonato tá legal, né? A gente vê McLaren contra o Verstappen, né? Mas há sim o interesse no Gabriel. Lógico, a gente vê nas redes sociais uma análise um pouco mais precipitada e não tão correta sobre o que vem acontecendo, né? Precisa ter calma, né? Torcedores, calma, já diria aquela frase clássica. Mas eu vejo que tem um interesse, sim. Perfeito. Não, era uma dúvida que eu tinha, inclusive. Eu fiquei tão surpreso quanto o Felipe agora em observar que o GP do Japão teve uma maior audiência do que o GP da Austrália. Início do campeonato, a volta da Fórmula 1 e a volta de um brasileiro na categoria. Agora, falando sobre Ferrari, né, mudando a página, virando a página, dá para imaginar ainda Charles Leclerc e Lewis Hamilton de alguma maneira ainda batendo de frente com a McLaren? Olha, teve uma frase do Fred Vasseur que me chamou muito a atenção. Seu xará, Fred. Meu xará. Se o campeonato fosse composto de classificações, a Ferrari ia estar na briga. E faz sentido, porque a gente lembra do Grande Prêmio da China, o Hamilton fez a pole na sprint e ganhou tranquilo. Ele não permitiu em nenhum momento um ataque dos outros pilotos. Agora, chegou na corrida, normal, virou água. O problema é que a Ferrari tem que resolver isso, porque senão não vai ficar nessa de novo, né? O problema é que a Ferrari também não teve um campeonato limpo, né? Na Austrália foi bastante enrolada a corrida da Ferrari, aí chegou na China, corrida difícil e com os 2 carros desclassificados. Sim. E agora no Japão o Leclerc fez uma corrida quase sem ser notado ali, ficou em 4º, e o Hamilton também com o erro de ter largado de pneu duro ficou lá preso, não conseguiu sair, saiu do Adjar até no começo da prova, mas também não conseguiu avançar. Então a Ferrari precisa mais uma vez fazer ajustes operacionais aí se ela quiser brigar. E também o carro ainda não tem a consistência necessária para brigar num grande prêmio normal. É impressionante o que você falou, como foi discreta, né, a participação dos 2 pilotos, né, Felipe? Eu acho que em dado momento ali você se lembrava, uau, realmente tem Leclerc ali, né, ali entre os 5 primeiros, tem
O Hamilton, na Ferrari, né, por mais que ele tentou alguma coisa ali, retardando o pit stop dele, mas como essa Ferrari atual é discreta, né, não incomoda, também não faz grandes... Tudo bem, teve a questão da desclassificação na China, mas é impressionante como poderia ser melhor, né? A corrida do Leclerc eu acho que foi muito discreta mesmo, ele apareceu muito pouco, embora o resultado, o quarto lugar, tenha sido um bom resultado, né? A gente, há pouco, é o que eu falei, que eu tomo cuidado como eu peso a mão ou o olhar sobre coisas diferentes. Ele terminou à frente... Expectativa versus realidade. Então, mas é o que eu falei, eu não acho que a gente tem que ver a Ferrari com um peso maior do que, por exemplo, a Mercedes. E ele terminou à frente dos dois carros da Mercedes, então eu avalio que é um bom resultado. Discreta a corrida, mas com um bom resultado. Ponto, né? Nada mais... meio cheio, né? É isso, mas bom, ok, é um ponto. A corrida do Hamilton eu acho que foi discreta / muito apagada. Teve a história do pneu, mas ele já foi superado no treino. Assim, foi um fim de semana ruim, apagado. Eu acho que tem uma diferença entre ser discreto e de fato o Leclerc foi discreto, mas teve um resultado ok. O Hamilton não, ele teve uma corrida apagada. Fim de semana foi apagado. A distância do que a gente imaginava antes, né, entre Ferrari e McLaren, que é tido como melhor carro, nesse início de campeonato, vocês acham que ela tá maior do que se esperava? Tá maior do que eu esperava. Eu esperava menos. Não sei esperava você, menos também, até pelo fato como terminou o campeonato do ano passado, né? Foi muito apertado, né? A Ferrari quase foi campeã de construtores. Né? É isso. Chegou um dado momento ali em Abu Dhabi que, nossa, ainda dá para a Ferrari, mas acabou que não deu. Mas assim, a Ferrari, como um todo, vem me decepcionando nesse ano. Ouvindo o Fred, aí eu volto à questão da Mercedes, porque assim, eu não faço distinção entre Ferrari e Mercedes como fábrica, grana e o que você tem que esperar. Você tem que esperar que, assim, eu não posso falar assim, nossa, a Ferrari não está ganhando, que terror. Mercedes não está ganhando, uau, que surpresa. Eu não posso fazer isso. Mas tem essa componente do fim do ano passado, né? A Ferrari acabou num ponto 24 que a Mercedes não acabou. E a Ferrari acabou com um cenário que a discussão era, olha o Hamilton visionário, hein? Ele já estava sentindo. Agora vai e tal. E aí esse ano, então nesse sentido, eu esperava a McLaren começar com o melhor carro, mas eu achei que a Ferrari estaria ali se colocando, se projetando como a adversária, ali numa trocação um pouco abaixo, e a gente não viu, não deu jogo ainda, tirando a sprint que o Hamilton ganhou, não deu jogo. Uma das coisas que a gente imaginou aqui nos nossos programas de início de ano vem acontecendo, né? Por conta do Kimi Antonelli surpreendendo positivamente e a Ferrari deixando a desejar, então a imprensa italiana tão corneteira que exaltando muito mais a performance do Andrea Kimi Antonelli e deixando um pouco de lado aí, né, vem ofuscando um pouco a cobertura da Ferrari nesse início de ano, mesmo com o Hamilton, ou seja, os italianos estão apaixonados, mas não pelo heptacampeão mundial. É uma coisa a se considerar. Eu quero agradecer demais o Fred mais uma vez aqui com a gente. Fred, obrigado pela sua vinda aqui para bater um papo sobre Fórmula 1 e, obviamente, o WhatsApp vai ficar ali. Pode vir, bom bater um papo sobre Fórmula 1. É sempre bom, né? É ótimo. Sempre legal. Fred, obrigado a vocês aí pelo convite, sempre que a gente puder, tamo aí. Também quero agradecer ao Felipe Mota e já, valeu. apresentador dos canais ESPN, e já nós teremos aqui uma grande novidade, a nossa nova grande novidade, a Mitsubishi Cup, aqui na Motorsport TV Brasil. E eu mudei de companhia aqui porque eu estou ao lado de Rodrigo Perini, que é gerente de projetos da Motorsport Network Brasil, e que neste fim de semana eu fiquei sabendo que o senhor esteve em Ribeirão Preto para acompanhar a primeira etapa da Mitsubishi Cup. E fala pra gente, não só pra mim, mas pra galera toda, como que foi essa experiência vivida nesse último fim de semana. Eric, foi uma aventura. Eu tenho bastante experiência em pista, né, em asfalto, em autódromo, né? Mas rally, off-road eu tenho bastante experiência também, mas rally eu nunca tinha feito profissionalmente falando, né, com navegador, com todo o suporte da Mitsubishi. Eles nos convidaram como Motor 1 e Motorsport, né? Sim. E acabei competindo. Outra coisa também que foi uma grande surpresa para mim é a estrutura. 64 pilotos, gente com trailer, com box, montadinhos, mecânicos. Eu me senti num Dakar ali, né?
Mas achei muito legal, uma experiência bacana, a prova muito bem montada, uma pista ali com muita dificuldade, com terra, com areia, enfim, usei todo o meu conhecimento off-road ali para tentar andar rápido, foi bem bacana. É uma experiência que talvez marca a sua vida profissional, porque você acha que dado a grandeza do evento e ali que você acabou passando, esse fim de semana vai ficar marcado para sua vida, para seu coração, para sua memória. Ah, com certeza, né? Porque é o que eu te falei, off-road eu tenho bastante experiência, já fiz Estrada do Inferno quando ainda era barro, toda aquela coisa arada toda, andei na praia ali de Bojuru, fiz bastante coisa, mas você ter um navegador profissional cantando as curvas, você ter que acreditar nele, ele falar, daqui a 100 metros vai ter uma entrada para a esquerda da sua curva, ali é uma curva de média, você fala, não, mas não tô vendo nada. Não tem, né? Não tem zebra, não tem indicação ali de frenagem, você não vê muito bem o piso, porque você está longe ainda, e aí você começa a chegar perto, você fala, não, realmente tem uma curva aqui, vai ficar marcado sim, por ser uma etapa profissional, uma corrida profissional, você ter lá a largada, contagem regressiva, enfim, tudo aquilo que a gente vê em videogame, né, de rally e assiste, né, a gente assiste essas coisas, você vivenciar isso como piloto é fora de série, é um negócio que realmente vai ficar marcado. Você como convidado acaba não somando pontos ou estando ali na classificação, mas agora eu vou chamar aqui o Guilherme Longo, que vai trazer os resultados dessa primeira etapa lá em Ribeirão Preto. É isso aí, minha gente. Vamos lá então com os resultados. Na L Triton Sport RS Cup, vitória de Hong Kong e Joselito Júnior. Na L200 Triton Sport RS Pro, Juliano Diner e Gunnar foram os vencedores. Na L200 Triton Sport R Cup, Joner e Fred levaram a melhor. Na L200 Triton Sport R Pro, foram Peterson e Velado na vitória. Na L200 Triton ER, Marreco e Sidão. Na Eclipse Cross R, Bruno e Edu Costa. Na Outlander Sport R Cup, Sharpay e João Vitor Ribeiro. Na Outlander Sport R Pro, No e Piauí. E para fechar, a equipe campeã da etapa foi a Promag. Esse foi o Guilherme Longo. Agora, próxima etapa, quando que vai ser e aonde vai ser, Rodrigo? Canitar, ali perto da divisa do Paraná, aqui em São Paulo ainda. Em 31 de maio, dizem que... Eu recebi uma informação aqui que é perto de Palmital, terra de Guilherme Longo, que ali sempre nos brinda com informações sobre o interior de São Paulo. Rodrigo, eu quero agradecer a sua participação aqui no nosso podcast. Eu quero agradecer a você também que nos acompanhou nesta edição mais do que especial. Você que acompanha o motorsport.com, continue seguindo a gente nas redes sociais, se inscreva no nosso canal. Você sabe, o YouTube fala tudo pra gente, né, sobre você que gosta do nosso conteúdo, mas não se inscreveu. E se você ouviu, né, acompanhe a gente no seu agregador de áudio favorito. Um grande abraço a todos e tchau, tchau. Tchau, tchau.